É, Uma consequentemente, parte, sim, sim, pode falar. uma parte, Juliano, olha Sim, só, até para a gente ganhar um tempinho, mas no sentido assim, só para o pessoal poder também interagir e se alguém quiser perguntar alguma coisa ou quiser interagir, né, só para poder o pessoal entender. Quando o nosso Juliano está se referindo, como ele vai fazer, ele está se referindo que ele vai precisar tanto de ferramentas tecnológicas quanto capital humano. Ele vai precisar de pessoas, né? A tá escrito plataforma que aqui, ele eu ia está falar. criando, Aham. isso, a plataforma que ele está criando precisa de gerentes, né? Manager, né? Ele precisa de gerentes, são os managers, né? Ele precisa de um gerente de comunidade, porque ele vai ter um número de clientes que precisa ter um gerente para cuidar disso, né? Ele vai ter rede social, que ele se referiu aí. Então, a rede social precisa também de ter um gerente para se relacionar com com esse grupo, com essas pessoas, né? E é o tempo todo. Então, dentro do contexto, o que eu tenho para mostrar para vocês? Que nós temos várias profissões que são profissões modernas, são muito atualíssimas. Essas profissões têm menos de 5 anos que estão sendo desenvolvidas, né? Então, eu, no campo da comunicação, eu posso me encaixar em qualquer uma dessas. Eu gosto de escrever, então eu posso ser vamos dizer assim, um gerente de comunicação na área de comunidade, né? O community, né? Para poder gerenciar as comunidades que nós vamos criar, os grupos, né? Grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, grupos de outras mídias aí, Instagram e outras mais que vocês possam escolher para poder desenvolver o seu trabalho. Então, as pessoas que gostam dessa área, né, é o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos agrupando pessoas para cumprir essa necessidade. Como o Juliano, ele está no empreendimento que não é uma associação, é um empreendimento empresarial, é uma empresa. Ele, no caso, ele vai dispor de algum recurso para poder pagar esse gerente. Esses gerentes vão estar extremamente comprometidos com as metas da empresa, né? Então, por exemplo, o estrategista ele vai contratar um social media, né? Um estrategista, ele é o estrategista, ele que vai dizer como vai ser, como vai acontecer. Ao mesmo tempo, ele vai precisar de outras pessoas para monitorar, sabendo se as pessoas estão recebendo o e-mail, se estão recebendo as coisas no WhatsApp, se realmente estão sendo, vamos dizer assim, contemplada com as informações que o setor de comunicação está criando. Então, essa pessoa já é outra, é o analista, né? É o social media analista, que ele vai só analisar, saber, monitorar, né? Nós temos o outro, que é o developer. O developer é aquela pessoa que cria os programas de desenvolvimento. Olha, vamos fazer uma ferramenta aqui, porque quando eu comprar, o Juliano já falou isso indiretamente, né? Quando eu comprar, o dinheiro já cai na conta da pessoa, mas já fica lá marcado no estoque quantas foram vendidas, se o cliente que recebeu a mercadoria teve satisfação ou não. Quem desenvolve isso é o mídia chamado developer, né? E tem aquele que é o relações públicas, né? O public relation. O public relation, o que é? É a pessoa que, olha, eu não gosto muito de escrever, mas falar é comigo. Pô, Messias fala aí, se deixar, ele fala 3 horas seguidas sem parar. Pois é, esse relações públicas, ele também pode ser empregado lá na plataforma, né? Vocês já viram que tem alguns sites, tem algumas empresas que tem um chatzinho lá, que a pessoa só escreve, só responde os clientes 8 horas por dia. E tem também aquele que responde falando, né? O que a gente antigamente chamava de telemarketing, né? Telemarketing, a pessoa ligava para a empresa, quem atendia não era o dono da empresa, era uma pessoa, às vezes se identificava até com um nome comum, né, que era um nome comum, por exemplo, Paulo. Aí,
Paulo, quando eu falava o Paulo, já sabia que era o Paulo, que era o funcionário da empresa, mas podia ser qualquer um que fosse atender. Então, tinha o Relações Públicas. E tem o CEO. O que é o CEO? O CEO é justamente a pessoa que cria toda a ligação com tudo. Né? Quem é o CEO hoje nessa empresa aí do Juliano? É o próprio Juliano. Ele está criando todo o mecanismo. Ele falou que a empresa dele vai vender. Mas eu não quero montar uma empresa capitalista, eu quero montar uma empresa que tenha uma base num princípio de economia criativa e numa base de economia solidária. Os produtos têm que ter qualidade? Tem, igual uma empresa, né, de ponta. Mas é preciso também que ela seja solidária, que vai atender justamente aos artistas que precisam, que vai atender aquele artesão que tem qualidade naquilo que produz. Então, nesse sentido, é que eu preciso que vocês que estão aí participando, entendam que vocês possam participar em qualquer ponta. Olha, o meu negócio é fotografia, eu acho que não vou trabalhar com o Juliano, não. Ao contrário, o Juliano vai precisar de quem é fotógrafo, porque o fotógrafo vai ter que fazer uma peça fotográfica de qualidade do artesanato, da pintura ou do artista. Às vezes, o artista ele não produz o produto, ele produz o serviço. Né? Então, eu faço pátina, né, que é o nome daquela pintura. Então, de repente, ele não vai vender a pátina, ele vai vender o serviço de execução da pátina. Então, pode ser que lá no site dele lá, ele vai colocar lá vamos dizer assim, uma ferramenta lá que quem precisar de alguém que pinta, alguém que borda, alguém que faz alguma coisa, né, que são as prestações de serviço, está lá contemplado. Para isso, ele precisa de um CEO para cuidar, que no caso quem está cuidando disso ele é ele, o estrategista, o analista, o desenvolvedor e o relações públicas. Eu estou te falando isso só para ilustrar para você que o quanto de coisas que você falou sem falar. Tá bom? Vamos lá, com você mesmo, para concluir. Todas essas profissões inseridas, que estão inseridas, né, dentro do que você falou, eu pensei, né, mas como a gente chama na gíria de novas plataformas, é uma startup, né? Ela ainda é uma coisa muito pequena, ela está surgindo, ela vai emergir. Eu tenho certeza que daqui a 20 anos, quando eu já tiver com meus 70 anos e deixando a empresa, né, meu cargo de CEO, eu vou estar deixando uma empresa que eu, pessoalmente, não vou ter isso, nem quero ter, nem sonho ter, mas o capital social, o capital ético, o capital financeiro, todo, o capital artístico dela vai estar em valores monetários tão grandes quanto a Amazon. Esse é meu sonho. Esse é meu desejo. Tá? Mas, assim, eu, pessoalmente, vou querer ter um quintal de 300 metros quadrados, uma casinha de, no máximo, 50, preservar o ambiente possível, não consumir muita energia da rua, se eu puder produzir na minha casa. Esse é um sonho de consumo meu pessoal. Não quero ter carro, não quero ter essas fantasias que a burguesia tem. Eu não tenho essas fantasias, eu juro, não tenho. Não tenho. Talvez o luxo meu seria, no máximo, tomar um vinho, mais ou menos, de vez em quando. Né? Tá certo. Beleza. Né? Então, tá. Mas ainda tem mais vamos coisa. para os finalmente. Vamos para os finalmente. Vamos lá. Você tem alguma conclusão? Foram 11 páginas, né? É muito grande. Não, mas aí, se for o caso... Ele fez um projeto. É porque você foi passando, eu vou ter que fazer uma boa apresentação para o Mecenas, para o grupo. Tá ótimo, Gente, é só para dar uma interatividade. Toda vez que eu sento aqui com vocês, para esse papo, eu sinto muito amor por todos vocês, porque porque a coisa aqui é para todos mesmo participar, é para todos ganhar dinheiro, entendeu? É para todos, né? Verdade. Porque tem um momento aqui que eu falo da história da arte. Eu também cheguei até a entrar um pouquinho na história da arte, né? E na semana passada foi falado de máscaras, né? Desculpa aí, né?
Aí eu pensei que Foi fossem ótimo. máscaras que envolviam a arte, né? Na civilização grega, na Europa. E eu, pessoalmente, assim, que eu mais li, o que eu mais gosto na parte de máscaras é a comédia dell'arte, né? Então, eu cheguei até a escrever um pouco, ainda enfim. Então, quando eu vou concluir aqui e deixar o pessoal falar, né, Luciano? Obrigado, gente. Falei muita coisa, tá? Vou fechar o som aqui. É com você. Concluiu? Concluiu já? Concluiu? Bacana. Obrigado, então. Obrigado, Juliano. Tua apresentação foi legal. Né? A proposta é muito simples, né, de execução da atividade. Né? Eu vou até, vamos dizer assim, eu vou até abrir a proposta para que as pessoas possam entender o porquê da gente estar fazendo essas coisas todas. Porque nós temos dois conteúdos para falar hoje, né? E eu vou começar com uma coisa muito simples, dentro da área da comunicação. Queria dar uma boa noite a todos que chegaram aí. Chegou Augusto, parabéns, Célia, Rosandra, Jurema, Jerusaldina, Geicilane. Por gentileza, Jerusaldina quer falar alguma coisa? Que ela abriu o microfone ali. Então, boa noite para todos. Todos me ouvem? Sim. Boa noite, Jerusa. Deixa eu te falar, Juliano. Essa ideia de reciclar, inclusive eu usei uma fala da seguinte forma: do lixo para o luxo. É o que eu faço. Eu e o meu genro, a gente faz sofá, a gente faz sofá, faz puff, faz bonecos, a gente faz um monte de coisa tirado da natureza, tá? E para fazer uma coisa bonita. Eu gostei muito da sua fala, Juliano. Quando você fala, de trazer de volta as coisas antigas, como os livros do nosso passado, relógios do nosso passado, aquelas histórias quase mirabolantes daqueles livros. Eu li há pouco tempo um livro de 450 páginas, e você tem uma cara de ser uma pessoa muito sábia, muito inteligente, pessoa que lê muito. Eu gosto muito de leitura, porque eu gosto de entender, eu gosto de saber. Então, eu li um livro de 450 páginas, acredito que você também tenha lido, A Escravidão, da onde surgiu a macumba, que você gosta muito de santinho, daquelas imagens, né? Eu gostei dessa fala. Então, você sabe a origem das coisas. E a pessoa fala, é macumba, é isso, é aquilo. Não, gente, é uma cultura. É uma cultura. Aquelas imagens, elas são antigas também, porque elas são cultura. É desde o tempo do Egito que existem essas imagens, né? A primeira imagem que foi feita foi lá no deserto, com os ouros tirados daquelas mulheres e fizeram um bezerro, né? Quem sabe alguém não se lembra de fazer um bezerro também, né? Tudo é cultura. Gostei muito da sua fala, Juliana. E a reciclagem. Muito bom. Eu gosto muito dessas coisas. A gente precisa se conhecer, que eu gosto de saber. Eu gosto de entender. Eu Muito não bom. gosto Obrigado, Zerusa. Obrigado aí pela sua fala. Bacana demais. Então, gente, olha só para vocês ficarem mais animados. Obrigado, Jerusa. Fecha teu microfone
que a gente Falou, agradece para não dar eco. olha só, Mecena, Obrigadão. deixa eu falar para vocês. Eu vou me despedir de vocês. Eu cheguei agora há pouco, Eu de estou Nova sabendo. Venécia. Foram 12 horas lá para uma consulta. Estou cansada, Ah, esgotada. bom. Tá? Pensei que você tinha vindo a pé. Ah, bom. Olha, Foi só quase 12 que horas eu mas para a faço isso. consulta. Ele não está acreditando, ele não está acreditando. Qualquer hora dessa eu vou para Nova Venécia caminhando, só de raiva. Ela falou, foram quase 12 horas. Cheguei agora de Nova Venécia, foram quase 12 horas. Eu falei, nossa, veio a pé. Então, eu imaginei, são quase Mas é isso 70 quilômetros. mesmo, meu irmão. Beijo grande. Tchau, Obrigado, Juliano. Foi querida. bom falar com Obrigado. você. Falou. Tchau, menino. Obrigado. Nós estamos numa oficina de comunicação, né? E justamente isso aí ela acertou em cheio quando ela falou. É justamente isso aí que é o nosso tema de hoje. Entendeu, Juliana? Eu procuro tentar fazer assim a interatividade com o que vocês falam, com o que vocês fazem, para a gente poder enriquecer o nosso bate-papo e saber que todo mundo tem uma importância dentro desse processo todo de comunicação. Então, no encontro passado, nós falamos que nós íamos falar daqueles 6 Ws, né? Lembra dos 6 Ws? Onde, quando, né? O que, quem, como, né? Técnicas de entrevistas. E aí, mas Messena, por que você vai falar nisso agora? Por quê? Justamente isso é que vai ser a base do trabalho de quem gostaria de continuar aí os trabalhos de comunicação. Né? Por quê? Nosso objetivo, Rosanda está aí presente, depois a gente passa a fala para ela, nós vamos formar o núcleo de comunicação. Esse núcleo de comunicação é a nossa grande rede. Então, nós vamos combinar assim, fazer um plano de trabalho. Olha, vamos divulgar o projeto Juliano de Tecnologia? Vamos. Então, todos nós vamos fazer uma atividade. Um vai fazer alguma coisa escrita, outro vai fazer por áudio, outro vai fazer por site, outro por blog, outro no Instagram. Então, nós vamos ter um grupo, um núcleo de produção na área de comunicação, produzindo informação de qualidade naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente quer. Por exemplo, eu sei que o Juliano vê alguma coisa lá interessante na área lá da cultura, ele vai me mandar porque ele achou aquilo tão interessante e aí ele faz o chamado filtro e me manda. Mesma coisa é quando você vê alguma coisa super interessante, aí você diz assim, vou mandar isso para minha amiga, vou mandar isso para o meu amigo. Essa atividade que você faz é a seleção da comunicação. É um clipping, a gente chama de clipping. Faz um clipping aí, diz aí o que está acontecendo, faz aí o estado da arte, né? Como a gente chama tecnicamente na academia. O que está acontecendo, né? Então, isso tudo são técnicas de comunicação. Então, uma das técnicas que eu gostaria de passar para vocês, para quem já está aí esperto aí na comunicação, igual o nosso amigo Somerville, que depois ele pode também dar uma palavra, já conhece essa história. Então, a gente tem uma coisa que a gente chama leader, né? O lead. Pode ser o lead escrito em inglês, pode ser o lead escrito em português. Nada mais é do que uma ferramenta de comunicação. Né? Então, essa ferramenta de comunicação, né, ela tem, na verdade, um tempo de comunicação, né, o chamado conhecimento interativo, e aí esse tempo de comunicação precisa ser preciso. Né? Então, por exemplo, para alguns, achou longo o tempo do Juliano podia ser mais curto. E aí, como é que a gente faz uma notícia? Como é que a gente constrói uma informação dentro de uma técnica? Justamente essa é a base. O que, quem, quando, onde, como e porquê. Então, por exemplo, se nós vamos fazer uma entrevista para saber sobre as mulheres de fibra, né? Eu posso começar com o que, posso começar com quem, posso começar com quando, onde, como e porquê. Então, por exemplo, posso começar uma entrevista praticamente com uma pequena base. Como estou tentando simplificar para vocês entenderem como transformar troncos de bananeiras em artesanato. Como transformar
um produto natural em algo rentável. Quem faz isso? Mulheres de fibras. Aonde? Em Conceição da Barra, no distrito de Santana ou numa comunidade quilombola de Santana. Então você vai construindo a notícia, né? Lógico que você vai fazer isso hora escrita, hora falada, para você poder materializar e construir o que a gente chama de lead, que é o quê? É a cabeça da notícia. Isso é a base de qualquer trabalho de comunicação. E o que é que elas fazem? Elas fazem artesanato natural com fibras de bananeira. Mas o que é isso? São artesanatos que podem ser tapetes, suplar, cestos, esteiras. Pode... e tem mais utilidade isso. Por que elas fazem isso? Porque elas são quilombolas. Olha o porquê entrando. Porque elas são quilombolas, trabalham numa região agrícola, né? As oportunidades de rendimento econômico são muito pequenas, né? E aí ela transforma algo que poderia ter ido para o descarte, né? Poderia ser descartado aquele tronco de bananeira, alguém que produz banana absorveu apenas a banana para fazer a comercialização e o tronco jogou lá no quintal, ficou lá parado ao tempo, então elas aproveitaram. Então, por que elas fazem isso? Porque transforma esse produto em algo que é econômico. Então, a transformação é como ela faz isso. Olha, tem uma técnica que elas vão desfiando as fibras, desfolhando todo o tronco. Quando que elas fazem isso? Olha, elas fazem isso no horário intermediário ao horário de trabalho, que elas têm outras atividades. Então você vai situando a tua entrevista, ou o teu texto, ou a tua reportagem, né? Isso é uma técnica de entrevista, e você vai situando todo o conteúdo dentro desse contexto. Então, se você quiser aprofundar, você vai colocando passo a passo. Como exercício, vocês podem, quem gosta dessa área de, por exemplo, de entrevista, isso fica tão natural para você que você faz uma coisa bem natural com o outro, sem precisar escrever, porque está tão introjetado. Né? Então, por exemplo, o que, por exemplo? Vou pegar o que é o para algumas pessoas, acho que o que é o mais difícil. Por exemplo, Juliano, que é um produtor, um CEO, né, de uma plataforma, o que é que você está apresentando de novidade agora para a região lá da Serra? Aí ele vai dizer, olha, eu estou criando uma plataforma digital para comercialização de produtos artísticos e culturais. Pô, bacana, então o que ele está fazendo, ele já falou. Mas como é que é o nome disso? Plataforma do Juliano. Pô, a plataforma do Juliano é o nosso carro-chefe dos nossos produtos. E quem é que está participando disso? Olha, tem o Juliano como CEO, né, mas nós temos também um outro designer que está junto lá participando. Temos um grupo lá de comunicação lá do projeto Feira de Economia Criativa que está dando um suporte também na orientação lá de apoio e suporte de orientação. Temos outro artista lá também participando. E onde é que você vai instalar essa base? Olha, hoje nós não temos uma plataforma mãe, nós estamos criando uma plataforma para se situar. Então nós entramos em parceria com um outro site ou com outra plataforma maior para poder hospedar. Ou então nós temos uma referência, como as mulheres de fibra também estão fazendo. Nossa referência é Santana, né, como o projeto da própria Rosângela. Nossa referência é o Sítio Histórico Porto, porque tem 521 anos de atividades aí no Brasil. Então vale a pena fazer nossa referência aqui. Então, bacana, legal. Então, cada vez que vocês utilizarem a técnica, vocês vão aprimorando, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, se quiserem agora aprofundar um pouquinho mais essa técnica de entrevista, tá? Esteja à vontade aí para vocês poderem falar, e o pessoal aí da audiência aí, gente. Beleza? Célia, Miriam, Jurema, Gilmara, Geislane, Denise, Edmaura, Laudiceia, Juliana, Rosandra. Fala, Rosandra. Boa noite. Então, Mecenas, eu não sei, assim, só o Juliano, né,
que falou o que ele faz, e tem a outra menina aí que ela tá gerenciando também a oficina, né? Gerenciando oficinas. Interessante seria, eu não sei se quarta-feira tem outra aula para finalizar, alguma coisa assim, tá na sua programação? Sim, exato. Então, aí como forma de divulgar, a gente podia fazer o treinamento do lead e cada um expor seu produto usando as regrinhas. Exatamente. Só uma sugestão. Porque aí a gente... Vocês podem fazer... Ótimo, você pode fazer isso até pelo WhatsApp. Rosandra, faz a entrevista pelo WhatsApp mesmo, ó, faz a pergunta, olha, bacana, o que você faz isso? Aí você vai usando o lead como base, é isso mesmo. Né? Olha, o que é que você faz? O que você produz? Qual é o seu tipo de artesanato? E quem é que produz esse artesanato? Quais são as pessoas? Quem está envolvido? São profissionais? Não são? Quando é que vocês produzem? Vocês produzem só no verão? Vocês produzem só no inverno? Ótimo, excelente. Então, como forma de exercício, né? Para poder estar interagindo mais, as pessoas estarem apresentando os produtos e até como forma de da gente estar meio que iniciando, né, as aulas de artesanato. Muito excelente, excelente proposta. Olha só, fazendo a transversalidade da aula de comunicação com artesanato. Excelente, Rosandra, brigadão mesmo, é isso mesmo. Tá? Então, olha só, grande exercício. Vocês podem fazer uma pergunta, vocês podem fazer a pergunta escrita, pode escrever no WhatsApp, tal, pode escrever no chat aqui também, se alguém quiser, de repente, fazer alguma pergunta aqui, ó. E a Célia, por exemplo, colocou aqui, ó, estou naquele computador sem webcam, sem microfone, mas estou feliz da vida por estar aqui escutando, vendo vocês com essas dicas excelentes. Então, essa dica aí, até inclusive, eu acho que foi Célia mesmo que sugeriu sobre técnica de entrevista e tal. Então, essa é uma das técnicas que você pode utilizar. Rosandra deu uma solução aí bacana, que é a solução do nosso lead, né? Fazer o exercício do lead com nós mesmos, né? O que nós queremos saber aí dos projetos, né, dos outros e transformar uma pequena matéria, uma pequena notícia, né? E isso serve também para relações públicas. Olha, eu tenho horror, mecenas, quando me chamam para falar. Eu tenho vergonha, eu não sei o que falar, não sei por onde começar. Eu não tal. Aqui está a técnica para começar a falar. Aqui está a técnica para vocês começarem a destrinchar sem ficar repetitivo e sem dar a volta, né? Porque às vezes na comunicação você repete como técnica. A gente chama de redundância. É a redundância necessária para poder fixar. É diferente do que você ficar moendo no mesmo lugar sem sair do lugar. Quando eu percebi que, por exemplo, o Juliano repetiu uma coisa, o que eu fazia? Eu interferia para que o raciocínio dele pudesse se abastecer de novo, sem ele perceber, sem magoar ele, sem ele ficar zangado que eu cortei ele, mas para quê? Para que ele pudesse respirar e, de novo, o raciocínio vir e pautar no que ele realmente queria falar. Entendeu? Por quê? Porque tem que estar dentro desses 6 pontos aqui. Então, anotem, se quiser eu passo isso por e-mail, né, porque a maioria das pessoas que eu tenho mandado o nosso link, né, quero até agradecer a vocês que estão fazendo a interatividade, alguns se inscreveram via link, por isso que recebem o link via e-mail, via WhatsApp, né? E alguns não confirmaram, então eu vou mandando, mas não sei se a pessoa está comunicando, se está vendo o processo de comunicação. Então vocês podem, né, fazer uma pequena entrevista utilizando essa técnica, o que, quem, quando, onde, como, porquê. Isso aí a gente chama lead. Quando a gente faz uma reportagem completa, né, já viu aquela reportagem completa que tem a página inteira no jornal? Todo mundo já deve ter pego um jornal assim para dar uma olhada. O lead, ele geralmente vem na primeira, logo depois do título, tem um primeiro parágrafo. Se você não quiser ler a matéria toda do jornal, basta você ler o lead, que você já sabe tudo, não precisa nem ler a matéria toda. Porque o lead
é o que traz toda a informação completa. Tá? Então, isso é uma técnica também de leitura. Tá? Quando você quer, assim, tá com pressa, não tem tempo para desfrutar do jornal, você vai ler o lead. Beleza, gente? Alguma pergunta mais sobre essa técnica para a gente poder avançar? Tá? E aí vocês, vale o exercício da Rosandra, bem colocado, mas também ela estou aqui assessorado por um monte de gente, né? Rosandra, futura pedagoga aí, tá por dentro aí do aprendizado, das técnicas de aprendizado. Então, é uma honra aí tê-la nos auxiliando aí nessa condução da nossa oficina. Então, bacana. E mais um dado aqui, mais de outra técnica, passando para vocês outra metodologia que nós podemos utilizar